providências necessárias para a elaboração da defesa. Bom, nesse ponto da nossa história, a empresa recebeu a notificação, já tomou conhecimento dos pedidos e já mobilizou seu advogado para elaborar a defesa. Já sabendo como funciona o ônus da prova, a empresa também já teve condições de avaliar sua chance de sucesso na demanda. Como nós já falamos antes, pode ou não ser designada uma audiência. Se for designada a audiência, a defesa, a contestação, tem que ser inserida no sistema do PJE até a véspera dessa audiência marcada. Mas, por outro lado, mesmo sem uma audiência designada, o juiz pode determinar que seja apresentada essa defesa no sistema e normalmente dá um prazo de 15 dias para isso a partir da notificação. Se o prazo não for atendido, a empresa pode ser declarada rével e confessa. Mais uma vez, eu peço paciência, nós vamos falar sobre isso mais à frente, num momento oportuno, mas simplificando. Isso quer dizer que o que o reclamante está alegando pode ser considerado verdadeiro e pode resultar isso na condenação da empresa. Olha, uma boa defesa, ela depende principalmente de uma boa interlocução entre a reclamada e o advogado. E, gente, o advogado não é evidente, ele não é profeta. Tá? Para poder fazer a defesa direito, ele precisa ter acesso à documentação, precisa conhecer os fatos que estão sendo discutidos naquela ação. O ideal é que, após analisar a petição inicial, o advogado entre em contato com o cliente para solicitar, para pedir de forma objetiva os documentos e as informações que ele vai precisar para poder fazer a contestação. E vamos ver um exemplo. Se há pedido de horas extras e a empresa tem mais de 20 empregados, o advogado normalmente vai solicitar os controles de frequência e os recibos salariais para poder confrontá-los e ver, houve realmente prestação de horas extras, se isso aconteceu, as horas extras foram corretamente pagas. Agora, com essas informações que nós estamos divulgando aqui, você até vai poder se antecipar ao advogado e providenciar os documentos e apurar os fatos que já vai antecipar que ele pode precisar. Se o empregado narra que sofreu acidente de trabalho, o advogado vai ter que perguntar: houve esse acidente? A empresa tem testemunhas? Tem algum registro em vídeo? Foi emitida a CAT? Então, nessa interlocução com o advogado, nesse momento preparatório, você vai poder colocar para valer o que nós estamos aprendendo sobre o ônus da prova. A empresa tem a prova de que vai precisar? Se esses assuntos forem tratados por telefone, pessoalmente, com o advogado, eu acho que é uma boa prática que isso seja posteriormente documentado. Pode ser feita uma ata, pode ser feito um e-mail, uma troca de mensagem pelo WhatsApp. Agora, o importante é ter esse registro para que isso sirva de base para esclarecer qualquer dúvida futura sobre o que foi tratado com o advogado, o que foi informado aí. Digitalização de documentos. Um outro ponto importante a ser acertado previamente entre o cliente e o advogado é a forma como os documentos serão encaminhados. Para que os documentos sejam anexados ao processo, eles precisam ser digitalizados. A empresa já tem os documentos em formato eletrônico? Como ela pretende proceder? Vai mandar esses documentos por meio físico para que o advogado digitalize? Se for o caso, quem vai arcar com a despesa? Cada arquivo ele pode ter um limite máximo de 3,5 megabytes. Agora, cada um desses arquivos ele pode ter múltiplos documentos, várias páginas, mas o ideal é que estejam agrupados por assunto. Então, por exemplo, um arquivo vai dizer respeito a recibos salariais, um outro arquivo para os controles de ponto, um outro para o TRCT, ainda outro para o comprovante de pagamento, e assim vai. Minuta da defesa. Eu acho que é uma boa prática que o advogado submeta ao cliente a minuta da defesa antes de apresentá-la em juízo. É certo que cabe ao advogado a condução técnica do processo, mas muitas vezes estão sendo tratadas situações peculiares que o próprio advogado pode não conseguir compreender na totalidade. Então, quando você encaminha a minuta, tem uma oportunidade para que sejam esclarecidos quaisquer problemas. Isso leva a uma defesa aprimorada. E o conhecimento da defesa também é importante para que o preposto ele possa melhor desempenhar a sua função. Avaliação de risco. Em paralelo à elaboração da defesa, é muito importante que seja feita uma avaliação do risco da demanda. Quais são as chances da empresa nesse processo? O que o reclamante está pedindo é pertinente? Houve alguma falha, alguma inadimplência por parte da reclamada? A empresa tem as provas necessárias para refutar as alegações da inicial? Essas são questões que devem ser objeto de uma avaliação objetiva
e sem qualquer influência emocional. Não é nada incomum que no trato com os empregados no dia a dia, isso principalmente em pequenas e médias empresas, que acabem sendo feitas concessões recíprocas, mas fora da ortodoxia da lei. Mas, para a justiça do trabalho, em geral, o empregado é considerado a parte vulnerável nessa relação jurídica, relação de emprego, de modo que costuma prevalecer a ideia de que esse trabalhador acaba sendo obrigado a aceitar imposições do empregador. Para dar um exemplo do que eu estou falando, vamos imaginar uma situação na qual um gerente teria férias vencendo em agosto, mas tem muito trabalho para fazer. O patrão conversa com ele e fica acertado que as férias vão ser pagas em agosto, mas o gozo delas vai ser deslocado para novembro. Para o juiz, não vai ser relevante o fato do empregado ter ou não aceitado esse acordo, já que esse acerto ele não é compatível com a legislação. Diante de eventuais irregularidades, o acordo em juízo ele pode ser uma oportunidade para sanar essas irregularidades sem prejuízo adicional para a empresa. Vamos ilustrar essa situação imaginando o seguinte: o patrão não teve como pagar as verbas rescisórias porque naquele momento estava numa crise gravíssima, não tinha dinheiro em caixa. O ex-empregado é credor da multa prevista no artigo 477 e entra com uma ação na justiça para pedir essa multa e as verbas rescisórias, mas acaba fazendo um acordo, a multa é desconsiderada e a empresa ainda consegue parcelar essa dívida. Quanto à variação do risco, muitas vezes são pedidos simples, de valores pequenos, e uma simples análise superficial permite fazer essa avaliação. Ou seja, verificar se a empresa perdeu o processo, o que é que ela vai ter de prejuízo e qual é a chance que ela tem de ganhar ou de perder o processo. Agora, nem sempre essa conta que o empregado apresenta, ou os valores que ele agora é obrigado a apresentar na petição inicial, correspondem de fato à realidade ou sequer à narrativa que ele está apresentando na petição inicial. Em casos de valores mais elevados ou situações mais complexas que estejam sendo discutidas, o melhor a fazer é encaminhar essa petição inicial para um contador especializado que vai, com as orientações do advogado, poder elaborar um demonstrativo mais preciso do risco econômico. E diante de uma avaliação dos riscos processuais e econômicos envolvidos na demanda, a empresa vai poder melhor traçar sua estratégia de defesa e até avaliar a possibilidade de fazer um acordo. Se se entender desejável, cabível o acordo, ele pode ser entabulado mesmo antes da audiência, mas em geral ele é feito em mesa, na presença do juiz. Apresentação da defesa e preclusão. Nós avançamos no tempo aqui na nossa narrativa e vamos imaginar que a empresa não quis fazer acordo, não quis negociar com o reclamante, a defesa está pronta e ela vai ser apresentada dentro daquele prazo que foi estipulado pelo juiz. Se tiver uma audiência designada, a contestação ela precisa estar inserida no sistema, no máximo até a véspera da data marcada. Nas reclamações trabalhistas, em princípio as audiências devem ser realizadas em sessão única, aquela famosa audiência una da qual vocês devem ter ouvido falar. E, em tese, o reclamante deveria apresentar todos os documentos que pretende usar como prova, já por ocasião do protocolo da petição inicial, ou seja, junto com a petição inicial. Já a empresa, por seu lado, quando ela protocola a defesa no sistema, ela também deveria apresentar com a defesa todos os documentos que ela precisa para embasar suas alegações. E, teoricamente, a inobservância desses prazos pode levar à preclusão, que também é algo extremamente mal compreendido pelo leigo. Não é incomum que, saindo de uma audiência, a parte, seja o reclamante, seja a reclamada, ela lembre de um determinado documento que poderia mudar o rumo do processo e pede para o advogado juntá-lo ao processo. E aí o advogado toma um susto, porque a preclusão ela pode tornar isso impossível. Veja, um processo é como um trem que vai de estação em estação. Cada estação é uma das fases do processo. Esse trem, o processo, nunca vai dar marcha ré. Ele só anda para frente. Então, se nós temos um prazo para juntar documentos ou para tomar qualquer providência no processo e essa oportunidade é perdida, não há retorno. Esses documentos não vão mais poder ser juntados e essas providências que deveriam ser tomadas também não vão poder mais surtir efeitos. E isso é a preclusão, é a perda irremediável de uma oportunidade processual. Na prática, porém, existem diversas ficções jurídicas e entendimentos que permitem ao juiz fracionar as audiências ou conceder às partes oportunidade para a produção de prova documental mesmo depois da contestação. Por isso que é importantíssimo compreender muito bem as instruções que estão lançadas lá na notificação inicial. Mas há um elemento importante que determina que o melhor procedimento
é sempre juntar toda a documentação necessária com a defesa. Vamos imaginar que o preposto perdeu a audiência. Como nós vamos ver em detalhe mais à frente, isso significa que a própria empresa não compareceu. E isso pode resultar no reconhecimento da veracidade dos fatos alegados pelo reclamante. Antes da reforma trabalhista de 2017, em princípio, ausente o preposto, o juiz poderia não receber a defesa e os documentos, mesmo que o advogado estivesse presente, e mesmo que já tivessem sido inseridos pelo advogado no sistema. Mas atualmente, na forma do artigo 844 da CLT, a defesa e os documentos são admitidos mesmo que ausente a empresa. Então, o preposto não foi, mas o advogado está presente na audiência, vão ser aceitos a contestação e os documentos. Numa situação hipotética, se o reclamante alega que não recebeu um abono previsto em convenção coletiva, mas a defesa diz que foi feito esse pagamento e vem junto com os correspondentes recibos que demonstram efetivamente que foi feito, a pretensão do reclamante vai ser rejeitada. Então, por isso, a apresentação prévia dos documentos ela sempre oferece uma garantia maior para a reclamada, mesmo que o juízo permita outros prazos. Impugnação aos documentos. A contestação é o momento onde a reclamada deve se manifestar sobre os documentos que o reclamante eventualmente tiver apresentado juntamente com a petição inicial. Os documentos juntados por qualquer das partes devem ser validados por seus respectivos advogados, que devem declarar nos autos que as cópias são fiéis aos originais que lhes deram origem. Mas é possível, por exemplo, que o documento apresentado não se adeque à hipótese dos autos. Seria o caso, por exemplo, do reclamante que junta a cópia de convenção coletiva que não é aquela que abrange a sua categoria profissional e vem pretender receber algum benefício com base nessa norma que não é a sua. Nessas situações, ou em outras que assim exijam, cabe ao advogado impugnar de forma fundamentada a documentação. Se houver alegação de que o documento foi falsificado ou adulterado, deve ser suscitada a falsidade desse documento, que vai ser resolvida pelo juízo de forma incidental. Pode inclusive ser realizada uma perícia para apurar se esse documento é autêntico, se ele foi adulterado. Rol de testemunhas. Nos processos que seguem o rito ordinário, as partes podem indicar até 3 testemunhas, e estas podem comparecer à audiência independentemente de notificação. Mas muitos juízes determinam que seja apresentado o rol de testemunhas previamente à audiência. Essas testemunhas arroladas vão então ser notificadas pelo juízo. Se a testemunha foi notificada pelo juízo não comparecer, pode ser requerida a sua condição coercitiva, e nesse caso vai ser adiada a audiência. E nessa hipótese, o juízo pode fixar uma multa para a testemunha que se ausentou sem apresentar uma justificativa. Mas dependendo da vara, também tem sido utilizado o modelo previsto no artigo 455 do CPC, pelo qual fica o advogado responsável pela notificação da testemunha via carta registrada com aviso de recebimento. Nesse caso, apresentada a prova de que o advogado convocou a testemunha e ela não apareceu, aí o juiz vai notificá-la. Se não houver essa comprovação de que a testemunha foi previamente convocada pelo advogado, ausente ela, pode ser perdida a oportunidade de produzir a prova através do seu depoimento. Sempre que possível, o ideal é que as testemunhas sejam arroladas. Para isso deve ser indicada a qualificação dessas testemunhas com o nome completo, endereço com CEP, CPF e, se possível, telefone para contato. O processo judicial eletrônico PJE. Nós não vamos nos aprofundar nos detalhes do PJE, vamos fazer isso em outra aula, mas alguns breves comentários eles são pertinentes. Como nós já falamos, hoje em dia os processos não se desenvolvem mais em autos físicos, mas sim no meio virtual. Como nós também já vimos, ao receber a notificação, a reclamada recebe um código que permite que ela tenha acesso restrito ao sistema, mas já é possível visualizar a reclamação e os documentos que a compõem. Há também um sistema de consulta pública que permite a qualquer pessoa consultar o andamento processual, mas o pleno acesso aos processos exige que o usuário tenha um certificado digital e se cadastre no sistema. Apesar de ser possível, em situações excepcionais, que um terceiro venha a intervir no processo, a regra é que nesses processos eletrônicos o peticionamento é uma atividade restrita aos advogados das partes. Nós podemos também dizer que, apesar de ter permitido uma maior transparência e agilidade aos processos em geral, o PJE também representou uma transferência de uma responsabilidade muito maior e ônus maiores também para as partes e seus advogados.
Hoje, por exemplo, é responsabilidade do advogado e da parte digitalizar e juntar os documentos ao processo. Essa transferência de responsabilidade foi recentemente exacerbada com a imposição de responsabilidade dos advogados e as partes pela conexão à internet, pelos meios necessários para essa conexão, para a realização de audiências virtuais. Tendo em vista que não são raras instabilidades e indisponibilidade do sistema, é recomendável que todos os prazos processuais sejam atendidos com antecedência de ao menos um dia, sempre que possível. Nessa primeira aula nós vimos um panorama de como o processo começa do ponto de vista da empresa, que preparativos a empresa tem que tomar para começar a preparar sua defesa, para ter uma boa interlocução com o advogado, enfim, aquelas providências que precedem a audiência. Na nossa próxima aula, nós vamos tratar da audiência em si, como a audiência se desenvolve e o importantíssimo papel do preposto. Eu agradeço pela sua presença e espero você na próxima aula.